Nesse vídeo a gente inicia o nosso estudo de integral tripla, que são as integrais de funções de três variáveis. Aqui é importante que as noções de integração de função de uma e duas variáveis esteja bem sólido, porque o que a gente vai fazer é uma generalização desses conceitos. Então, para isso, eu vou recordar bem brevemente o que a gente faz para a integral desse tipo de função, de uma e de duas variáveis. Para a função de uma variável, né, imagina que você tem o gráfico de uma função positiva aqui. A motivação é calcular a área embaixo desse gráfico. Como que a gente faz isso? A gente faz um processo de aproximação. A gente aproxima essa área que a gente quer calcular por áreas que a gente sabe calcular. E uma coisa que a gente sabe calcular bem a área são retângulos. Então a gente faz aquele processo. A gente pega uma função f definida no intervalo, a gente vai lá e divide, né, esse intervalo em subintervalos menores, né? Ou seja, a gente particiona esse intervalo, né, escolhendo esses pontos. Isso vai te dar retângulos, pelo menos a gente vai dar base de retângulos, ó, que a gente está chamando de Δx, tá? E aí, para você, se você quer aproximar a área, né, abaixo do gráfico da função f, você vai usar a f para calcular a altura, né? Então você pega, escolhe um pontinho lá dentro daquele subintervalo e monta esse número aqui, que é essa área aqui. Isso é uma aproximação da área abaixo do gráfico só nesse trechinho aqui, ó. Certo? E aí você repete esse processo em todos os trechinhos e soma, né? Então aqui você soma em i. Então a área que você quer calcular é aproximadamente essa soma aqui. Certo? Bom, então aí a gente vem, né, e fala assim, a função f ela é integrável, ou seja, a gente consegue calcular essa área abaixo do gráfico da f quando agora você faz esses tamanhos das bases aqui tender a zero, esse valor que aproxima a área tem que se aproximar de um número. Independentemente do que você escolheu para calcular a altura, tá? Então, se eu faço esse processo com uma escolha, você faz com outra escolha, a gente tem que chegar no mesmo número para a função f ser integrável. Tá? Então, tem que ser independente dessa escolha aqui. Então, se esse limite, quando o Δx vai a zero existir, a gente fala que a f é integrável, e aí esse limite aqui é a integral da f no intervalo AB. Certo? Então, esse seria o conceito lá de FUV, né? Funções de uma variável. O que a gente viu recentemente foi a integração de função de duas variáveis. E o processo ele é bem análogo. Só que aqui, né, como a gente está com uma função de duas variáveis, o objeto que se forma abaixo do gráfico de uma função positiva, ele tem volume. Então aqui, a motivação de integração de função de duas variáveis é o cálculo de volume abaixo do gráfico. E como que a gente faz isso? Bem análogo ao que a gente fazia para a área. Aqui a gente sabe calcular bem a área de retângulo. Aqui a gente sabe bem calcular a área, o volume de paralelepípedos. Então como que você faz? Primeiro, né? Vamos supor que a função f está definida em um retângulo do plano. Então, o retângulo AB cartesiano CD, que seria esse retângulo que está desenhado aqui, ó. AB, CD. Bom, a gente divide o retângulo R em subretângulos RJ, certo? Como está no desenho aqui. Como que a gente faz isso? A gente particiona o intervalo AB, particiona o intervalo CD, e isso aqui gera esses subretângulos, certo? Aí o volume abaixo do gráfico da F nesse trechinho é aproximadamente a área da base vezes a altura. Então, como que a gente calcula a altura? A gente usa F e um pontinho que a gente escolhe aqui. Então você escolhe um pontinho lá dentro do RJ, aí você faz a área da base vezes a altura, que eu estou chamando de ΔA, que é o Δx vezes ΔY. E aí você depois soma isso em cada, né, subretângulo RJ, o volume é aproximadamente esse número. E aí você faz o processo de limite análogo. Manda o ΔA para zero. Se esse limite existir independentemente da escolha dos pontos,
Então você fala que a função f é integrável e, em caso afirmativo, a integral é esse limite aqui. Bom, se esse processo está bem claro na sua cabeça, a gente pode agora, sem medo, ir para a função de 3 variáveis. Tá? E eu vou começar falando sobre uma função que está definida em um paralelepípedo. Tá? Então a gente começou na reta em intervalos, depois a gente foi para retângulos no plano, e agora a gente está em bloquinhos, assim, em paralelepípedos no espaço. Então, o paralelepípedo eu vou chamar de B, ele é AB cartesiano CD cartesiano RS no R3. Então, esse é o domínio da função. A minha função está definida em um subconjunto de R3. Certo? Então, aqui está um esboço de um possível paralelepípedo. E aqui, né, por que é importante que as noções de uma e duas variáveis estejam bem claras para vocês? Porque a gente não consegue mais visualizar o gráfico dessa função. Então, esse apelo geométrico a gente acaba perdendo. Você pode pensar, se você quiser uma motivação, né, alguma coisa, um modelinho para você ter na sua cabeça para acompanhar o raciocínio, você pode pensar que F, por exemplo, é uma densidade volumétrica desse sólido aqui no espaço. E a gente quer calcular a massa desse sólido sabendo a função de densidade. Tá? Então, bom, o processo é bem parecido, né? Lembra? Intervalo, a gente particionava o intervalo, fazia somas de Riemann e mandava comprimento a zero. Para funções de duas variáveis, a gente dividia o retângulo em subretângulos, calculava o volume e mandava a área a zero. Para funções de três variáveis, a gente vai fazer o análogo. A gente vai dividir o bloco paralelepípedo em paralelepípedos menores, fazer a soma de Riemann e mandar o volume a zero. Tá? Então, particionando o AB, o CD e o RS, a gente monta uma partição, né, a gente divide o nosso paralelepípedo em paralelepípedos menores, B e JK. Aqui fica meio ruim de visualizar, né? A gente tem essa outra figura do livro, que a gente vê de frente. Né? Então aqui você tem o paralelepípedo, onde a função está definida, e aí você fez uma partição. Então lá dentro, né, tem um bloquinho menorzinho, B e JK, e ele tem um certo volume, né, delta X, delta Y, delta Z. Então ele tem um volume delta V, que é delta X vezes delta Y, delta Z. E aí você escolhe um pontinho lá dentro desse bloquinho e chama ele de XI, YJ, ZK asterisco. E aí você forma a soma de Riemann, assim como você fazia nos casos anteriores. Então aqui a gente já não tem mais aquela interpretação de volume, porque isso daqui, né, já é o volume de um bloquinho lá dentro. Né? Então você estaria multiplicando o volume por mais uma grandeza aqui. Mas se você pensar em densidade, né, se a F é a densidade volumétrica vezes o volume, aqui você vai estar aproximando a massa do seu objeto nesse pedacinho aqui pequenininho, certo? E aí quando você somar tudo isso, né, em cada um dos bloquinhos, você vai estar aproximando a massa dele em todo o bloco, certo? Então se você quiser pensar assim, é isso que a gente estaria calculando nesse caso. Bom, e aí melhor é a aproximação quanto menor for o tamanho desses bloquinhos. Então o que a gente faz agora? A gente diz que a função f é integrável no nosso bloco, no nosso paralelepípedo B, se existir esse limite. Então você pega aquela aproximação e faz o volume tender a zero. Isso aqui tem que existir, assim como no caso de uma e duas variáveis, independentemente da escolha dos pontos que a gente pega lá dentro do bloquinho. Tá? Então eu escolhi um, você poderia escolher qualquer outro aqui e fazer esse processo. Então, quando esse limite existe, a gente fala que a função f é integrável em B, integrável segundo Riemann, e a sua integral, que a gente denota dessa forma, então, ó, é uma integral tripla, uma função de três variáveis. Eu estou falando sobre a região que eu estou integrando, no caso é o paralelepípedo B, e aqui eu estou colocando o dv, né? Porque é uma coisa que envolve volume agora. Então isso é, né, a gente define como sendo aquele limite se ele existir, quando a função é integrável.
Então essa é a noção de integral tripla para uma função de 3 variáveis sobre um paralelepípedo B. Agora, como que a gente integra uma função definida em uma região mais geral, né? Não somente um paralelepípedo? Vamos recordar como que a gente faz em duas variáveis. Em duas variáveis, se você tem uma região D, né? Imagina que o gráfico da função é esse daqui. Como que você faz para integrar essa função definida nessa região D? O processo é o seguinte: a gente supõe que a região D é limitada, ou seja, você consegue colocar a região D dentro de um retângulo, que a gente está chamando de R aqui. E aí o que a gente faz? A gente define uma nova função que eu chamei de f da seguinte maneira. Ela é f de x se você está em D. Então, né, você tem duas possibilidades quando você pega um ponto de R. Ou ele está em D ou ele está fora. Se ele estiver em D, você usa f para calcular. Se ele estiver fora, você coloca como zero. E aí você define a integral da f sobre a região D como sendo a integral da f til. Agora a f til está definida na região R e você sabe integrar sobre retângulos. Então a integral da f til sobre o retângulo R, se, obviamente, essa daqui existir. Certo? Por que essa definição é boa? Né? Primeiro, se a gente pensar naquela noção de área abaixo do gráfico, qual que é a diferença do gráfico da f com o gráfico da f til? Né? Vamos desenhar o gráfico da f til em verde aqui. Bom, em cima do D, a f til é o f, então o gráfico aqui fica o mesmo. E fora de D, vale zero. Então fora. Então esse aqui é o gráfico da f til, né? É esse aqui está em verde e o que está em verde aqui. Então se a gente pensar na motivação de área abaixo do gráfico, tanto o volume abaixo do gráfico, então o volume abaixo do gráfico da f e da f til é igual, certo? Então por isso que essa definição, né, a gente dá essa definição, essa é a motivação. Bom, em 3 variáveis, como que a gente vai fazer? É um processo inteiramente análogo. Suponha que você tem uma região E limitada no plano, assim, né? Então essa aqui seria a região E. Como que eu faço para integrar a função f na região E? Bom, se ela é limitada, eu consigo colocar ela dentro de um paralelepípedo. Então você vem aqui, acha um paralelepípedo B, que você consegue colocar a região E dentro do B. E aí você faz um processo análogo ao que você fez anteriormente. Você define uma f til agora no B, tá? Dada por f de x, se o x... Aqui é uma função de 3 variáveis, né? x, y, z. Então você usa f se você estiver dentro da região E, ou zero caso contrário. Se você estiver no paralelepípedo, mas você estiver fora da região. E aí a integral da f sobre a região E é a integral da f til, que agora está definida aqui, no paralelepípedo. Então você usa o que você sabe de integração de paralelepípedos. Obviamente, isso aqui, né, se essa aqui existir. Se essa daqui não existir, você fala que a f não é integrável. Aqui, né, vamos. Assim como a gente deu a interpretação de área, né, de volume abaixo do gráfico, essa definição tá boa, né? Imagina o seguinte, que você quer calcular, né, que a F representa a densidade volumétrica desse sólido e a F til, né? Bom, a F til fora do conjunto E está definido como zero. Então, se você interpretar também como a densidade volumétrica, né, fora do conjunto E, você não vai ter massa, né? Então, essa massa aqui, na verdade, né, seria a massa do sólido E. Certo? Porque fora você não tem nenhuma contribuição, porque a densidade é sempre zero fora do sólido E. Tá? Então também está de acordo com as interpretações aí que a gente está dando para as funções. Bom, duas perguntas. Primeiro, quando que a função é integrável? Quando que a integral existe? Ou seja, quando que esse limite... Vamos voltar aqui, né?
Se você tiver em um retângulo, vamos pensar em retângulo. Quando que esse limite existe? Né? Existe alguma condição fácil que a gente olha para f e fala assim, se f tem essa expressão, se f satisfaz essa propriedade, então ela é integrável. Porque esse processo de limite, né, ele pode ser meio chatinho, né, de ser feito. Então seria bom ter condições práticas para a gente garantir a integrabilidade da f. Então essa é a primeira pergunta. Quando a integral existe? Segunda pergunta, quando a integral existir, como que a gente calcula essa integral? Tá? Num curso como esse, a gente está preocupado bastante com a questão 2. Tá? Então a gente vai discutir um pouquinho a questão 1, bem brevemente, mas a gente está mais interessado depois na questão 2. Então, sobre a questão 1, quando que a função é integrável? Bom, existe o seguinte teorema. F contínua implica que F é integrável. É que eu estou sempre pensando em blocos, tá? Ou seja, em uma variável definida em intervalo, em duas variáveis num retângulo, e em três variáveis num paralelepípedo, tá? Então, toda função contínua é integrável. Porém, a recíproca não vale. Vamos lembrar, por exemplo, né? Em uma variável, se você tem essa função definida no intervalo AB e descontínua no ponto C, ela ainda é integrável, né? Essa integral é a soma dessa área com a soma dessa área. Tá? Então, assim, existe uma relação forte entre continuidade e integrabilidade. E ela é dada da seguinte forma, né? Por que essa função aqui ela é integrável? Bom, se você for olhar, né, o que você está tentando calcular aqui? Né? Você está tentando calcular a área abaixo desse gráfico. O fato de ter uma descontinuidade só em um ponto, né, o ponto não contribui, né? Se você olhar, quanto que vale a área desse pedacinho aqui, né? Ela é zero, né? Porque o comprimento desse, se você olhar para esse conjunto aqui formado por um ponto, esse comprimento aqui desse na reta, né, tem comprimento zero, né? Isso é uma coisa, não tem comprimento, certo? Então, na verdade, isso vale de maneira geral. Se você tem uma função de uma variável descontínua em um conjunto de, entre aspas, comprimento nulo, que é o caso de um ponto, a função é integrável. Né? Intuitivamente, a razão é essa. Né? O comprimento. Se você pega uma coisa de comprimento nulo aqui, isso aqui não vai apitar muito no cálculo da área dessa figura. Né? Isso aqui tem área zero, né? Esse pedacinho aqui. Tá? Analogamente, vale a coisa para duas variáveis. Pega uma função, né, que ela é definida assim, é mais ou menos a versão de duas variáveis dessa função, né? Então, nesse pedacinho até aqui, ela vale esse aqui é o gráfico, e daqui para frente esse aqui é o gráfico, tá? Então essa função, se você olhar os pontos de descontinuidade dessa função, é exatamente, né, projeta isso aqui lá no chão, né? É exatamente isso. Certo? Só que essa função ela é integrável e o volume, né, e essa integral que seria o volume abaixo desse gráfico, é a soma do volume abaixo desse pedaço mais o volume abaixo desse pedaço. Né? O que acontece aqui? O que acontece é que ela é descontínua. Onde ela é descontínua, se você olhar os pontos de descontinuidade, isso aqui tem área zero, né? A área nula. Né? Isso aqui, em termos de área, é desprezível. Portanto, esse pedacinho, em termos de volume, né, quando você jogar aqui em cima, né, isso aqui não vai fazer diferença no cálculo do volume. Tá? Então é assim, a função de uma variável, você olha para os pontos de descontinuidade, ele tem que ter comprimento nulo. Função de duas variáveis, você olha para o ponto de descontinuidade, isso vai estar no plano, tem que ser um conjunto que a área é nula. Uma função de três variáveis é o análogo. Aqui a gente, infelizmente, não vai conseguir ver o gráfico, mas se ela for descontínua em um conjunto que o volume é desprezível, o volume é nulo, então é integrável. Então, por exemplo, pensa que a função f está definida nessa região, ela é contínua, e aqui você tem uma plaquinha, né? Pensa que é uma superfície aqui, né? De volume desprezível, volume zero, certo? Então, se os pontos de descontinuidade da f for só o que está em vermelho aqui, tá? Imagina que é uma chapinha de metal torcida ali, né? Então a f vai ser integrável. Agora, se você achar uma bolinha inteira ali dentro, né? Imagina que você acha uma bolinha inteira preenchida, em que a f é descontínua nessa bolinha,
aí a função f não vai poder ser integrável, porque aí isso daqui, o volume não é desprezível. Então, de maneira intuitiva, são esses os resultados que a gente tem para garantir a integrabilidade. Então você olha para o conjunto dos pontos onde a f é descontínua. Agora vamos falar um pouquinho sobre como calcular. Tá? Aqui a gente vai passar os próximos vídeos falando sobre isso. Né? Mas, assim como no caso de duas variáveis, a gente tem uma importante ferramenta, um importante teorema, que é o teorema de Fubini, que ele reduz o cálculo de uma integral tripla a 3 integrais lá de Fuvie, né, de funções de uma variável, que são integrais iteradas, no caso. Tá? Assim como, né, em duas variáveis ficavam duas integrais iteradas. Então, o que o teorema fala? Suponha que você tem uma função f definida em um bloco B. Certo? Vamos supor que o bloco a gente escreve como a gente estava escrevendo antes. AB cartesiano CD cartesiano RS. Certo? Então lembra, né? Isso aqui é o x está entre AB, o y está entre CD e o z está entre RS. Então, a integral da função f, vamos supor que a função f é contínua, então você tem integrabilidade pelo que a gente acabou de discutir. Então, essa integral tripla nada mais é do que uma integral iterada. Então você pega a f de x, y, z, integra primeiro com relação a x, aí esse resultado que der, você vai integrar com relação a y e depois com relação a z. Aqui é importante vocês, assim como em duas variáveis, respeitarem. Né, ó, se aqui eu estou integrando primeiro com relação a x, então aqui vão vir os limites de x, né, ó, a b. Depois eu vou integrar com relação a y, aqui na segunda integral vai ter que aparecer os limites com relação a y. E para z é a mesma coisa. Certo? Bom, mas isso se você integrar com relação a x, depois y, depois z. O teorema de Fubini fala que você pode escolher qualquer ordem para integrar, assim como era em duas variáveis. Você pode, por exemplo, colocar assim, ó, dy, dx, dz. Lógico, você só precisa respeitar os limites, né? Aqui, né? Por exemplo, então se eu estou integrando primeiro com relação a y, então eu coloco o CD, que é referente a y. Depois, integrando com relação a x, vai vir um AB. Depois, com relação a z, vai vir um RS. Tá? Então, assim, ó, de maneira geral, você pode fazer assim, ó, isso aqui é igual a integral da f. Aí você escolhe a ordem que você quiser. Vou colocar uma aleatória, dz, dx, dy. Só precisa ajeitar o intervalo aqui de integração. O z é o primeiro, então vai vir com RS. Depois é o x, é AB. Depois o y é CD. Certo? Como você tem 3 possíveis aqui, você tem 6. Né? Você pode integrar primeiro com relação a x, depois y, z, ou y, x, z, y, z, x, e assim sucessivamente. Você tem 6, né? Por análise combinatória, você tem 6 maneiras de escrever essa integral tripla. Então por isso que aqui eu coloquei uns 3 pontinhos. Né? Tem todas as possibilidades possíveis. Tá, e aqui assim, não é uma prova, mas só para a gente ver que isso aqui não é um absurdo, né? Que o teorema de Fubini faz pelo menos sentido. Então é assim, né? A integral tripla da f é definida por esse limite, quando esse limite existe. Mas quem que é ΔV? É ΔX, ΔY, ΔZ. Então, nessa linha de baixo aqui, eu só vou reescrever o que está dentro do limite. Primeiro eu vou somar em I e J e vou separar o K. E aí o ΔV é ΔZ, ΔY, ΔX, eu vou separar o ΔZ aqui. Então vai ficar uma coisa desse tipo. Agora, o que é isso, né? Pensa assim, né? Para x e y aqui, x e yj fixados, isso aqui é uma soma de Riemann de uma função de uma variável, né? Ó, porque eu estou escolhendo um certo zk lá dentro e ΔZ. Então isso daqui no fim vai dar a integral f, digamos assim, xi yjz dz. Né? Pelo que a gente sabe de uma variável, onde, né, o z está variando de R até S. Bom, mas esse limite aqui, o ΔV está indo para zero. Isso aqui, né, esse termo só vai ser gerado assim, né? Se o ΔV vai para zero, então esse está indo a zero, esse está indo a zero e esse está indo a zero.
Então, quando o ΔZ for para zero, vai gerar essa integral. Só que aí eu ainda tenho que dar conta aqui desse indo para zero e desse indo para zero. Quando esse for para zero, vai gerar essa integral em y. E quando esse for para zero, vai gerar a integral em x. E quando esse for para zero, vai gerar a integral em y. Tá? Sim, isso está longe de ser uma prova, mas pelo menos é um argumento que mostra que o Fubini pelo menos faz sentido, tá? Para não deixar simplesmente a formulazinha aqui. E aí a gente termina esse vídeo com um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui. Que é calcular, é uma simples aplicação do teorema de Fubini. Tá? Calcular essa integral tripla sobre esse paralelepípedo. Tá? Eu vou chamar essa integral de I. Bom, essa função é contínua, né? Essa função vai ser integrável. A gente está num paralelepípedo, é o conjunto mais simples que a gente tem para calcular as integrais. Então vamos lá. Quem que é o I? Então é a integral de x, y, z ao quadrado, colocado dx, dy, dz. Aqui você poderia colocar a ordem que você quisesse. Então o x está indo de 0 até 1, o y é a segunda integral de menos 1 a 2, e o z de 0 a 3. E agora você tem que integrar 3 vezes aí, certo? Às vezes, a escolha da ordem ajuda no processo de integração, certo? Nesse caso aqui é tudo polinômio, vai ficar meio que equivalente. Então, vamos de menos 1 até 2. Então, eu vou integrar com relação a x. Então, o y e z são constantes nessa integração, eles saem para fora. Aí, uma primitiva de x vai ficar yz ao quadrado, x ao quadrado sobre 2. O x está indo de 0 a 1. Então, me livrei dessa integral em x. Sobrou a integral em y e a integral em z. Então, isso daqui é igual a integral de 0 a 3, integral de menos 1 a 2. Quando x é 1, fica yz ao quadrado sobre 2. Quando x é 0, não aparece nada. dy dz. Agora vamos calcular essa integral em y. Integral de 0 a 3. Bom, o z ao quadrado sobre 2 se comporta como uma constante. Primitiva de y é y ao quadrado sobre 2. Y indo de menos 1 a 2. E aí eu ainda fico com a integral em z. Então a integral de 0 até 3. Para y igual a 2, vai ficar z ao quadrado. Para y igual a menos 1, vai ficar menos z ao quadrado sobre 4 dz. Bom, uma primitiva dessa agora é z ao cubo sobre 3 menos z ao cubo sobre 12, calculado de 0 a 3. Então vai dar 27 sobre 3 menos 27 sobre 12. No final dá 27 sobre 4.